Olá, meninas! Esse é o nosso segundo vídeo da série O que significa remir o tempo à luz de Efésios? Nosso vídeo de hoje, nós vamos fazer a análise da perícope de Efésios 5, 15 a 17. Vamos começar a análise? Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela para que fique mais visual a nosso vídeo de hoje, né? A nossa análise. Vamos lá, o texto que nós vamos analisar hoje está em Efésios 5, 15 e 17. Vou ler aqui para a gente já contextualizar. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Para a gente começar uma análise do texto bíblico, a gente começa como em qualquer interpretação de texto, pela parte gramatical. A gente começa fazendo uma análise gramatical, é o primeiro passo de uma interpretação. E aqui nesse texto nós encontramos algumas conjunções, nessa perícope, nós encontramos algumas conjunções que elas são importantes, que elas nos apontam que Paulo está indicando um texto, uma informação anterior, porque ele conclui, é como se ele estivesse concluindo algo que ele explanou anteriormente, porque ele inicia essa perícope como portanto significa isso, ele estava explicando algo e agora ele está fazendo uma conclusão. Outras questões importantes gramaticais que a gente observa aqui é uma comparação, quando ele utiliza o termo mas. Então, ele compara duas situações. Ele compara o proceder de um sábio e o proceder de um nécio. Nécio aqui é no sentido de tolo, daquele que é desprovido de conhecimento, aquele ignorante que não tem conhecimento, não foi-lhe revelado nada. E também, olhando para os verbos utilizados nessa perícope, nós precisamos observar nas traduções. Por quê? Várias traduções. Porque, às vezes, no original, ela tem um sentido, e na nossa língua, ela traz um sentido um pouco diferente. Não é que seja contraditório, mas talvez a utilização de determinada palavra não tenha expressado o sentido que o autor quis trazer. Então, é muito importante que a gente observe várias traduções, mais de umas 3 traduções da Bíblia, para conseguir entender o que o autor está dizendo. Aqui no texto, nós vamos voltar um pouquinho para a palavra original, e aí os verbos que ele menciona aqui são vede, que significa atenção, cuidado, observe-se atentamente. Andais e sejais tem o mesmo sentido, que significa uma maneira, um modo de ser, um estilo de vida. O remir, que é o ponto central da nossa análise, remir vem no sentido de comprar de volta, de aproveitar, nesse sentido de aproveitar. E o tempo que ele utiliza aqui, o termo original é kairos, que significa oportunidade do momento, aquilo que está acontecendo agora, naquele momento. É diferente do cronos, que é o nosso tempo cronológico, horas, dias, meses e anos. Então, aqui no texto, a utilização é do kairos, então significa a oportunidade, esse tempo de vida concedido, esse momento atual. E o entender está relacionado à capacidade cognitiva, à capacidade de pensar, de raciocinar, a inteligência, né? O valer-se de uma inteligência, de uma capacidade de assimilar. Ou seja, Deus nos deu uma mente, e essa mente aqui, ela está sendo citada nesse sentido, o entender, de entendimento. Ok? Passamos, então, à análise contextual. O que é análise contextual? Essa perícope, ela não está solta no texto. Ela é uma conclusão de um texto anterior, e ela segue na sequência o seu sentido. Por quê? Porque é uma carta. A gente não coloca algo solto no meio, é uma carta. Ela começa com uma saudação e ela vem ali desenvolvendo uma ideia até a sua conclusão. E nós retiramos dessa carta um trecho para que a gente possa analisar.
Então, isso chama-se contexto amplo e contexto imediato. O contexto amplo, ele pode estar nos primeiros capítulos ou até em livros a mais, ou seja, outros livros dentro da própria Bíblia. E o contexto imediato pode ser aquele versículo anterior, 2, 3 versículos anteriores ou posteriores, para que a gente consiga entender o texto. Então, vamos pegar aqui. No contexto amplo, nós podemos observar que nos primeiros capítulos da carta, Paulo está nos dizendo a respeito da convicção de sermos salvos em Cristo e que isso é um privilégio. E esse privilégio nos trouxe responsabilidades. Ele afirma que nós somos chamados, nós somos escolhidos, predestinados, redimidos, perdoados por Deus. E nos foi revelada a vontade de Deus. E isso é um grande privilégio. A razão de nos ser dado esse privilégio é para que sejamos santos, irrepreensíveis e criados para boas obras. Ele afirma isso nos capítulos anteriores. Essa afirmação nos prepara para esse texto que nós vamos analisar. O versículo imediatamente anterior, que é o 15, ele começa fazendo uma chamada. Ele diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo o estabelecerá. Então, ele traz aqui um convite, um chamamento: desperta, levanta-te. E aí a gente inicia o texto que a gente está meditando hoje. Na sequência vem, portanto, vede, prudentemente como andais. Vamos passar a análise do texto, então. A compreensão dessa perícope. Paulo está trazendo um conselho. Ele começa dizendo: vede prudentemente como andais, observai com atenção, esteja atento, como você anda, qual é o seu estilo de vida, qual é o seu modo de viver. Não como nécios, ou seja, não como aqueles que não têm entendimento, não como aqueles que não conhecem o que você conhece, como aqueles que foram chamados como você foi. E ele diz, mas como sábios. Então ele compara, olha, vede como andais, como sábios fazem. E como sábios fazem? Remindo o tempo. Remindo o tempo, nós vimos que significa aproveitar uma oportunidade do momento. Então, Paulo está dizendo o seguinte, olha, nosso tempo aqui, ele é limitado. Nós temos um tempo limitado, então nós precisamos aproveitar este tempo de maneira sábia, remindo nosso tempo, comprando de volta esse tempo. E como nós compramos de volta esse tempo? Através de ações, de decisões sábias, que nos levam a aproveitar a oportunidade que Deus tem nos dado de vida. Para quê? Para fazer as boas obras, porque nós lembramos que no início dos capítulos ele fala que nós somos criados para sermos santos e irrepreensíveis e gerar e criar boas obras, e dar novos frutos, né? Criado para as boas obras. Então, esse remir o tempo está relacionado ao nosso tempo de vida, o Kairos de Deus para nós aqui, o nosso tempo de vida em produzir essas boas novas. E aí ele continua, né? Por quê? Ele dá uma razão para isso. Os nossos dias são maus. Às vezes nós procuramos dias bons para que possamos produzir algo. Vamos esperar a melhor oportunidade. O que Paulo está dizendo aqui é que não existirá o dia bom. O dia bom é hoje, e é hoje que nós temos que fazer aquilo que deve ser feito. Por isso, não sejais insensatos, ou seja, ignorantes, daqueles que não entendem qual é a vontade de Deus, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. A nós que conhecemos Cristo, que chegamos ao pleno entendimento de quem Ele é, do plano de Deus a respeito de nós, de por que nós estamos aqui, somos chamados, nos foi dada a revelação de qual é a vontade de Deus. Em resumo, o que Paulo está nos dizendo? Estar atento com o modo de vida. Aproveitar a oportunidade que Deus nos dá todos os dias para produzir frutos. A razão para isso é porque os dias são maus e não virão outros dias melhores. O tempo é hoje, é agora. Use a mente para compreender a vontade de Deus.
não sejamos insensatos, como aqueles que não conhecem a verdade, mas que sejamos sábios, entendendo qual é a vontade de Deus. Esse é o resumo da nossa análise da perícope. E eu quero começar, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre como eu pratico isso, como eu coloco em prática essa ideia, esse conselho de Paulo. Então, até o próximo vídeo, e nós vamos falar sobre a aplicação prática.